boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais um episódio do podcast E Agora Jung. Eu sou a Daniela, sou analista de data e informação no IGEP, sou professora, formada em psicologia analítica, arte terapia e agora em psicossomática. Estou aqui na companhia da Keller, psicóloga, professora no IGEP, analista formada. Fez psicologia analítica, arte-terapia, psicossomática, e a Paula, analista em formação, fez Jung e fez psicossomática também. E a gente está aqui para debater um tema que povoa os nossos consultórios, que traz muita questão de dor de alma, uma questão assim muito importante de angústia, que é a síndrome do impostor, né? Então, e a nossa proposta é dialogar num tema muito junguiano, é um olhar junguiano acerca da síndrome do impostor. Porque, de verdade, a síndrome do impostor, ela já é falada, debatida, né? A questão de uma pessoa assim que tem um olhar um pouco voltado para o perfeccionismo, etc. Mas o que mais está por trás, né? Como é que a gente pode descer as camadas do inconsciente nessa visão junguiana? Qual é a provocação em que está por trás disso? Porque o Jung ele fala muito acerca da totalidade, das questões da alma, dos chamados, dos complexos, das sombras. Então, como é que a gente pode fazer a abordagem junguiana nesse tema, né? Então, aqui a gente está de uma forma muito solta, muito gostosa para a gente debater esse tema da síndrome do impostor, que é um lugar onde incomoda e aflige a alma, né, Keller? É, eu acho que o interessante da gente falar, né? Boa tarde, pessoal, ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo aí. Acho que o interessante da gente olhar, né, por esse viés da psicologia analítica, a síndrome do impostor, é esse olhar diferente, né? Esse olhar para um ser mais integrado, digamos assim, né? Porque eu acho que quando você tem ali essa questão de se sentir impostor de alguma maneira, você está um pouco fora do teu chamado, né? O Jung fala sobre o chamado, né? Sobre você ouvir a voz do inconsciente, você ouvir, né? Dar vazão para toda essa potência do inconsciente. Quando você está se sentindo impostor, né? Seja em diversas áreas aí da tua vida, a hora que você se sente como impostor, eu acho que é porque tem ali uma desconexão, né? Uma desconexão desse ser completo com o ego, né? Então, eu acho Uhum. que essa desconexão é que vai levar a pessoa a se sentir impostora de alguma maneira, né? Não sei, o que que vocês acham? Eu acho Então, legal esse ponto de vista que a Keller trouxe, e eu acho que é importante a gente mencionar que quando a gente pensa em síndrome, né, a gente está pensando em conjunto de coisas, né? Uma síndrome nunca é algo isolado. Então, quando a gente pensa em conjunto de coisas e a gente pensa aqui em saúde mental, acho que dentro da psicologia junguiana seria mais bonito a gente chamar de complexo do impostor, né? Acho que faria mais sentido dentro da nossa abordagem estudar a partir do viés do complexo. Então, compreender que existem dois polos aqui. Então, se existe um impostor dentro de mim, existe algo autêntico dentro de mim, né? e principalmente, né, Paula, porque não tem síndrome do impostor no DSM, no CID, essa síndrome não existe de uma forma literal, né? A Pelo gente menos traz não catalogada, não né? catalogada, exatamente. É. Então, é sob um viés um pouco mais poético que a gente pode pensar, né? E agora, eu gosto muito de dialogar, dentro da psicologia analítica, a gente traz o conceito da enantiodromia, né? Então, o que é enantiodromia? Se eu tenho uma situação ocorrendo na minha consciência, eu tenho uma situação oposta no meu inconsciente, com a mesma intensidade de energia psíquica, só que ocorrendo de forma complementar e opositória ao mesmo tempo, né? O que isso quer dizer? Então, assim, se eu tenho um impostor em que está me ocorrendo de um lado, eu tenho uma tendência de ser perfeito do outro. Então, dentro de uma simbologia, né? E aqui agora, gente, eu vou pedir uma licença poética que eu vou adentrar no mundo dos símbolos, né? Que o Jung adora olhar para esse lugar na mitopoética, né? Da simbologia e tal.
Então, se eu tenho um impostor de um lado, eu tenho um perfeito do outro, né? E a perfeição, ela não é o lugar do humano, ela é o lugar dos deuses. Então, se o meu ego, ele tá tão inflado, como a gente estava conversando, né, Paula, antes de entrar aqui no ar. Se o meu ego tá tão inflado a ponto de se equiparar ao self, de se achar Deus, né, ou deuses, né, e se acha nesse lugar tão grandioso de ser perfeito, enantiodromicamente, de uma forma opositória, ao mesmo tempo complementar, eu tenho um impostor que está no meu inconsciente ou vice-versa. Então, vez ou outra, é importante da gente dar voz, né, para esse impostor, para baixar um pouco a energia psíquica desse perfeito em que Dá está uma operando em nós. equilibrada, né? Exatamente, exatamente, né? Porque é muito curioso também da gente pensar em que o síndrome do impostor, ele ocorre muito com pessoas competentes, né? Porque pessoas ruins, pessoas incompetentes, as pessoas da fraude de verdade, elas não são acometidas pela síndrome do impostor. São normalmente pessoas mais capazes, que estudam, né? Em que têm uma performance muito boa no mundo profissional, em que estão ali operando de uma forma legal em que se questionam da sua competência, né? Então, ela também traz um lugar de baixa autoestima, né, de uma fragilidade, né? Então, quando a gente olha para essa síndrome ou do complexo, que eu acho que a Paula colocou de uma forma muito legal da gente pensar, Sim. esse complexo ele é pendular. Então, ele vai de um lado, olhando para esse aspecto da inflação ou de uma necessidade de uma perfeição e vai do outro lado, falando de uma fragilidade, de uma até de um aspecto dessa baixa autoestima, da fragilidade, Tem do não sei, segurança, da né? insegurança, não sei fazer direito. E aí ela Sim. vai e ela volta, né? E isso é um campo de muito sofrimento, como permeia os nossos consultórios esse lugar, né? E você falou uma Eu coisa acho. bem interessante, né? Quem não tem competência, né, ou não está muito comprometido com o seu caminho, não vai se sentir impostor, né? Exato. Porque não tem todas essas outras questões, né? Ele só vai ali executando da maneira que ele acha que tá ok, né? Eu acho que e aí eu acho que tá ligado a essa coisa de uma busca pela perfeição, como vocês estavam falando, né? Porque tem pessoas, e a gente vê isso muito em consultório, que assim, você vê que já é uma pessoa competente, que tá tranquilo, tá ok, mas a pessoa ainda acha que ela tem que buscar mais. Né? Então, é mais uma especialização, é mais um curso, é mais uma coisa. Então, acho que essa busca pela perfeição, por ser esse ser, né, completo, que você falou aí, mega competente, um Deus, né? Uhum. E Sim. aí, e aí, na contrapartida, vem é meio que uma tentativa de regulação mesmo, né? Vem essa sensação de ser impostor para poder regular esse exagero, né? Exato, exato. Eu acho legal a gente pensar em, quando a gente pensar em impostor e numa tentativa de ocupar um espaço de Deus, a gente pensar um pouco sobre mitologia, que foi uma das fontes que o Jung bebeu. Se a gente pensar até em mitologia grega, que é o que ele mais traz, por ser suíço, a Sim. gente pode pensar que todas as vezes que um mortal tentou ocupar um lugar divino, ou ele tentou se equiparar ou competir diretamente, ele foi punido, né? Todas Hum. as vezes. Impreterivelmente, isso é extremamente mitológico e sempre aconteceu uma punição. Então, qualquer tipo de afronta a um Deus pré-instaurado vai sofrer uma compensação nesse processo, né, de retorno mesmo do inconsciente de uma punição. Mas se a gente pensar que o ego não é Deus, ele quer ser, mas ele não é, e que o Uhum. self é a totalidade, então existe em nós algo de perfeito que a gente tenta viver nessa perfeição, mas que a perfeição ela é extremamente frágil, porque não existe espaço para melhoria na perfeição. Então, a perfeição é extremamente estéril. E o que há de mais interessante na mortalidade é a falta de esterilidade.
Sim, Sim. perfeito. Foi interessante isso que você comentou, a hora que você comentou, me deu um insight, não sei se vocês concordam. Isso que você está chamando de perfeição, né, do self e tal, é o final do caminho de individuação, Sim. né? Que é isso, a gente nunca vai chegar. Então, assim, existe, né, essa perfeição, mas é isso, essa perfeição é quando eu me completo, né? É quando eu consigo ali chegar ao final da individuação, e a gente sabe que isso não acontece, né? Porque enquanto estamos vivos, estamos evoluindo, estamos ampliando consciência, né? Trabalhando para esse ego, né? Para que ele vá se aproximando cada vez mais desse self, mas é isso, ele vai se aproximar um tanto ali, mas ele jamais vai ser o self, né? Uhum. Então, né, acho que o que a gente está falando é um pouco disso, seria a ambição de chegar à individuação, né? Mas a gente Exato, sabe que nenhum ser se individua, né? exato. E é muito Com curioso, né? certeza. Porque a Paula estava falando dos aspectos da mitologia, né? E na mitologia, ela é muito pedagógica em vários aspectos. E Sim. um dos aspectos pedagógicos da mitologia é a híbris, ou ubris, ou híbris, né? Depende muito da forma, né, que o pessoal acha aí da Sim. pronúncia, né? Eu, É. na minha simplicidade, na minha tosquice, vou falar híbris aqui, que é mais fácil, né? Mas o que é a híbris? É exatamente essa tentativa do humano se equiparar aos deuses, e isso é imperdoável. Isso é um pecado, nossa, imperdoável. E na mitologia, né, tem um mito em que é muito simbólico, que é o mito de Aracne e Atena. Aracne, ela é uma princesa e ela tece lindamente. E naquela época, né, quando as pessoas tinham talentos muito aguçados, né, talentos assim lindíssimos, eram atribuições aos deuses. E Atena, ela é a deusa da tecelagem. Então, conforme a Aracne ela ia tecendo, fazendo aquelas peças lindas, tal, as pessoas iam se achegando para admirar os seus trabalhos e falavam para ela, né? Falavam, nossa, Atena deve estar orgulhosa de você, você deve ser uma querida de Atena. E ela olhava e falava, não, isso aqui é coisa minha, isso aqui não, eu não tenho nada a ver com Atena, né? Isso é um dom meu, é um talento meu. E ela ia se distanciando de Atena, né? E cada vez mais as pessoas, né, os talentos de Aracne iam chegando, iam ganhando os reinos, as pessoas iam chegando cada vez mais para ver os seus dons, os seus talentos, as suas belezas, e isso foi se avolumando até que chegou no ouvido de Atena de que Aracne não reconhecia de que os talentos dela eram obra da deusa, né? E Atena, na sua sabedoria e benevolência, ela decidiu dar uma chamada de atenção na Aracne. Ela se transforma numa velha, numa anciã, numa mendiga e desce do Olimpo até a terra e vai falar com a Aracne. Aí ela chega até perto da Aracne, né? Olha o trabalho dela e fala: Nossa, que lindo esse teu trabalho. Atena deve estar orgulhosa de você. E a Aracne desfaz dela. Aí a velha anciã, né, fala assim: Olha, eu acho que você deveria tomar muito cuidado com o que você fala da deusa. E Aracne fala: Eu desafiaria a deusa para uma competição para mostrar para ela em que eu sou melhor que a deusa. E aí Atena se coloca no seu esplendor, né, e fala: Então, eu aceito a sua disputa. Quando Aracne viu em que ela, né, estava nessa encrenca toda, falou: Bom, não dá mais para correr. E É. as duas, então, elas vão e se colocam nessa competição. Atena, ela começa a tecer, então, toda a história de Atenas, né, as suas conquistas, e com detalhes lindos, com pontos incríveis, com fios de ouro. E Aracne, ela vai tecer toda a história da conquista amorosa de Zeus. Então, ela borda, né? Zeus se transformando em touro para conquistar a Europa, em cisne para conquistar Leda, em chuva dourada para conquistar Dani. E ela vai fazendo isso assim de uma forma muito perfeita, né? Na técnica da tecelagem, mas de uma forma muito perigosa, porque Atena é a filha preferida de Zeus, é a queridinha de Zeus.
E aí, quando ela mostra o trabalho final, Atena reconhece o talento, mas ela se sente ofendidíssima, porque Aracne cometeu a híbris. Ela tentou se equiparar à deusa. Atena ficou tão ofendida e tão furiosa em que ela destruiu todo o trabalho de Aracne, e Aracne viu em que passou do limite. E aí ela tece uma corda, e quando ela vai tentar se enforcar, Atena não deixa com que ela se enforque e transforma ela numa aranha, que é para com que ela nunca mais se esqueça do tamanho da insignificância dela, né? Para com que ela continue a tecer para o resto da vida presa na insignificância da existência dela. Então, no fundo, quando a gente pega esse aspecto da mitologia, né? E aqui eu me alonguei um pouco na história, eu fico sempre trazendo para reflexão, né? Quem é a Aracne que nos habita? Né? Qual é esse ponto de insignificância, poeticamente falando, em que a gente não pode esquecer para a gente não ficar combatendo esses deuses com a híbris que nos acomete? Né? Porque, no fundo, o síndrome do impostor, ele dialoga nesse aspecto enantiodrômico. Quando eu quero ser Deus, que eu vou chegando muito perto desse aspecto, né? Dessa perfeição em que não é nossa, que não é digno do humano, e que aí eu escorrego, né? Em que eu tenho que voltar para o meu lado Aracne, em que eu pendulo entre Atena e entre Aracne, entre Atena e entre Aracne. Então, no meu consultório, assim, às vezes, quando eu pego, né, alguma situação muito intensa ou muito complexa, né, dessa questão da síndrome do impostor, eu trago esse diálogo mitológico entre Atena e Aracne, para a gente fazer essa ampliação, né, e trazer essa imagem arquetípica para a gente dialogar acerca dessa fluidez, né, e trazer essa poética para a gente pensar juntos e deixar o símbolo falar por nós, que é a linguagem junguiana, no fundo, né? É muito lindo ouvir a Dani falando isso num podcast, porque eu ouvi isso em primeira mão em sala de aula. Eu fui aluna dela e fui aluna da Keller, e existe algo de um grande prazer, um grande orgulho pessoal de dividir hoje palco com elas, muito motivada por essas duas mulheres fantásticas. Então, fala que a minha síndrome do impostor de estar nesse lugar hoje, acho pertinente trazer isso. Então, todos nós temos o impostor e todos nós temos um certo grau de insignificância perante o divino, luminoso, fantástico, o absurdo, e todos nós temos espaço dentro desse fantástico para ocupar também. O mito de Aracne veio na minha cabeça enquanto a gente estava conversando, justamente porque eu tive essa aula com a Dani, e me veio também um conto de fadas que a Keller me deu aula de João e Maria, para trazer um pouco também dessa questão do como essas figuras, né, mitológicas e dos contos de fadas se apresentam normalmente como velhas sábias que vêm para te dar um aviso que você passou do limite. Então você não pode crescer ou você não pode ser melhor do que um Deus, que se a gente fosse equiparar simbolicamente seria mais ou menos por ali, né? Já que a Aracne traz um pouco essa questão da exposição da sexualidade de Zeus, e aí fica para interpretação. Será que a Atena ficou brava com Aracne porque ela se equiparou ao seu poder, ou será que ela ficou brava porque ela acabou expondo senhas sexuais do próprio pai, né? E quanto isso não quer dizer sobre o nosso complexo paterno também, o quanto ninguém quer ver exposto isso numa tecelagem para a Grécia inteira ver. É, Sim, bem pontuado, né? Eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, será que ela tá brava? Porque quando, né, a Dani foi contando, eu falei, nossa, ou numa tecelagem, a vida sexual de Zeus, eu já pensei, gente, é uma tecelagem sem fim. Infinita. Infinita, né? Já pensei por aí. Falei, meu Deus, é uma tecelagem. E aí, né, na hora é isso. Nossa, mas ela é a filha preferida e a outra tá contando tudo ali, né? E é isso, para a Grécia inteira ver. Então, acho que assim, ela ficou duplamente, né, magoada, né? Pois é. Duplamente ofendida, né? sim, sim. E uma coisa que eu acho também importante da gente trazer a reflexão, o Jung ele fala bastante, né, em que essa síndrome do impostor é quando o ego
ele tenta se equiparar ao self. É quando ele tenta chegar ali, que ele se acha, né? O ego se acha de vez em quando. Então, quando esse ego, né, ou seja, as nossas aracnes, elas tentam se fazer esse processo de equiparação ao self, ele se perde no processo, né? Porque ele não dá conta, ele não dá conta, ele não abarca. O self é a totalidade, né? Então, o ego, ele está a serviço do self, e não ao contrário. Não é o self Exatamente. que serve ao ego, né? Então, e eu acho que isso também é importante da gente trazer. A alma é muito maior, ela é muito transbordante nesse processo, né? Então, e quando a gente fica querendo enrijecer, né? No fundo, a perfeição, né? Ela fala sobre um processo de extremo controle, abarcar tudo, enrijecimento, né? É quando eu tento ser algo em que eu não consigo, ou que eu tenho uma expectativa de ser, né? Eu tenho muita projeção em que tá tudo muito lá na frente, né? E aí eu não dou conta. A gente não consegue controlar a vida, não tem nada mais incontrolável que a própria vida. Então, quando eu fico nesse processo de tentar controlar, tentar desfazer, tentar abarcar, tentar ser algo que eu não consigo, vem esse processo de frustração, né? É automático, né? A gente não dá conta, né? Nesse lugar. Existe algo de muito arrogante dentro de nós, né, num relato de impostor, porque presume-se que eu tenho esse poder de acreditar que não sou, mas ainda assim convencer o outro que sou. Porque a síndrome do impostor normalmente é relatada como as pessoas acreditam que eu sou competente, bom, eficiente, comunicativo, e não é assim que eu me represento. Então, que persona é essa que se apresenta de forma tão convincente que o outro vai acreditar em algo que eu sou incapaz de acreditar? Então, eu me esvazio de todos esses itens que eu quero passar para o outro, mas o outro vai ser convencido. Então, existe uma arrogância em acreditar que ou eu sou muito melhor que o outro porque eu consegui convencer ele, ou ele de fato é inferior a mim porque ele se deixou convencer. Existem dois É. aspectos na síndrome do impostor, na minha opinião. E é muito curioso porque é sombrio. É sombrio, porque, né, como eu não dou conta, né, isso tá lá no meu complexo, tá no meu inconsciente, nem sempre eu tenho amplitude dessa questão toda. Então, vez ou outra se escorrega lá na sombra, eu fico lá meio perdido, assim, né? E fica nesse movimento pendular, né? Então, é muito Eu acho que maior. tem uma questão aí de tentar um equilíbrio, que aliás a teoria do Jung é toda sobre essa tentativa de equilíbrio, né, desses aspectos sombrios com isso que está ali no nosso consciente. Que é isso, o ego ele é muito pequenininho, mas ele se acha gigante, né? E nós somos seres em construção, né, o tempo todo. Então, conforme vocês foram falando, eu pensei, eu acho que é uma vontade de finalizar um processo, né? Sabe assim, de ter a sensação de que cheguei ao final, né? E a questão é que a gente não chega nesse final, né? A gente está sempre tentando melhorar, e é isso, vai ter dia que você de fato vai acertar mais, vai ter dia que você vai errar mais, né? E tá tudo bem. Tem dia que você vai se dar bem no trabalho, vai ter ali uma ideia brilhante e tal. Ok. Vai ter dia que você vai dar uma bola fora gigante, né? Tudo bem também. A questão é você entender essa dança, né? Que vai acontecendo ao longo da vida e que nós somos seres em construção. A gente está o tempo inteiro ali. Parece que é uma tentativa de se terminar ali, né? Falar, não, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu já sei tudo, né? Eu acho que é um pouco essa sensação. Não, eu sei tudo e não há mais nada para fazer. E eu fico pensando, é sem graça demais, né? Você chegar nesse ponto de achar que acabou, não preciso, completei o percurso, acabei, né? Então eu falo, gente, não é por aí, né? Eu acho que é uma coisa de ir tentando ali entender que tem que ter esse equilíbrio.
né? Sim, Então, Com tudo bem certeza. um dia você se sentir mal pra caramba, tudo bem um dia você. Mas é isso, é olhar, né? Acho que o convite que a gente vem fazer aqui é esse: olha para esse impostor, né? uhum, Quem é esse impostor? O que ele está sentindo? Por que que ele se sente assim? Por que que você é capaz de olhar para o outro e entender que o outro reconhece uma capacidade em você que você mesmo não consegue reconhecer? O que que está acontecendo aí, né? Para que você não se reconheça, boa, né? boa. Essas são as grandes questões, né? E eu acho que é importante, eu acho que você está trazendo uma coisa muito importante, Keller, conversar com o impostor. Porque o que a gente percebe é a fuga do impostor. É, As pessoas tentam fugir desse impostor. E o que a gente propõe na clínica junguiana é converse com o impostor, abrace esse impostor. aceite que ele faz parte de você. Ele também, e ele é importante, no fundo, para contrabalancear o processo do seu ego tão inflado que está aí, né? É. Antiodromia, como diz o Jung, em que que é importante para trazer o processo do equilíbrio. Essa é. A gangorra psíquica que nos habita. Sim. Quando a gente traz algum aspecto sindrômico, aliás, deu-se popularmente o nome de síndrome do impostor, a gente está numa tentativa de provar que é doença, certo? Uhum. É. Síndrome, transtorno, enfim, né? São nomes para doenças. Então, é aquilo que a gente renega. Aquilo que a gente renega é um aspecto sombrio em nós. E Enquanto tem que você não combater, né? Exato, você tem que lutar contra, você tem que diminuir, você tem que Sim, fingir que não é, tem que fingir uma certa humildade, né? Tem uma série de preceitos que a consciência vive por, né? sim, E é curioso, porque quando a gente pensa na palavra análise, analisar significa quebrar em parcelas que a consciência consegue compreender, né? A consciência trabalha em fragmentações, em categorizações, e é muito difícil para ela absorver a totalidade. Então, é um difícil dever do ego, na verdade, compreender aspectos que são negados, que são negligenciados, que são não queridos. Nós vivemos numa sociedade de valores, né? Numa sociedade que vive focada numa ética, numa moral pessoal e coletiva. E quando você se depara com inconsistências, eu não sou a produtividade todos os dias. Às vezes eu sou improdutivo, às vezes eu não fui agradável, às vezes eu não fui bom o suficiente. A consciência não absorve essa informação, então ela tende a expulsar isso. E com muita intensidade, muita força. É difícil para o ego tolerar que ele não é Deus. Sim, sim. sim. E a gente tem um chicotinho interno que a gente fica ali se punindo, né? Nossa, E com muita intensidade. Como é difícil a gente praticar um pouco de autogenerosidade, de auto-perdão, de autocomplacência, né? É tão difícil é. a gente ir para esse lugar. Eu acho que tanto para si mesmo quanto para o outro, né? Porque eu acho que isso vai alimentando, porque assim, eu tenho que ser tão produtivo quanto o outro, né? E se o Uhum. outro é mais produtivo, aí eu corro mais atrás disso, né? Então eu não posso, né? Não posso ter um dia ali que eu falo, cara, hoje não rola, né? Hoje não tô bem, hoje eu vou ficar aqui quietinho e tal, né? Então assim, cara, fica quietinho ali, vai conversar com isso, né? Eu sempre brinco, eu falo cara, chama para um chazinho, um cafezinho, senta e vai bater um papo com isso, né? Porque é isso, não precisa expulsar da sua vida, faz parte, né? Faz parte, Faz exatamente. parte, te ajuda a se regular, porque não dá para ser só. Tudo bem, tem dia que a gente quer ser deuses. Tá bom, mas você vai se aproximar ali um pouco, mas depois volta para o seu lugar e segue a vida, né? Exatamente. Equilíbrio é tudo, né? E Equilíbrio é aceitar a chave. que tem um lado que a gente tende a querer ser perfeito, mas tem um impostor que nos habita. Abraçar os dois, né? E seguir de uma forma fluida. Pelo menos na É. tentativa, né? É o que nos habita. Acho que como Essa tudo que o Jung fala, né? Eu falo, gente, é uma misturinha, Uhum. né? Você faz ali uma misturinha, né? Do que é muito espetacular, maravilhoso e tal, e do que não é. E aí você junta tudo na média, dá tudo certo.
É legal pensar em média, né, Keller? Quando a gente pensa, inclusive dentro de Jung, a gente tem muito mais uma pesquisa qualitativa, vocês que, enfim, estão no mestrado, é, pensar em como o universo científico força a gente a ser quantitativo, né? Tudo a gente quer uma estatística, um dado, um número, porque a consciência absorve melhor essa informação. Eu estou dentro da média escolar, eu estou dentro da média dos meus pares. O que eu deveria estar fazendo caso eu esteja fora dessa média? A gente ignora a individualidade o tempo todo. É É, isso aí. No fundo, a vida não, a sociedade empurra a individualidade humana para uma normose. E isso é muito adoecedor em muitos casos. É muito Muito. adoecedor. Mas isso eu acho que é uma história para um outro podcast que a gente podia Eu pensar em também. fazer, não? é, Falar Eu em acho que a gente pode trazer essa temática para os nossos ouvintes que eles vão curtir. bem interessante, porque isso aí dá pano para manga, dá uma normose. boa tecelagem, Dá uma boa tecelagem. Muito né? bom. Meninas, foi um prazer. Muito obrigada pela conversa. Que delícia estar aqui com vocês, viu? O prazer foi todo meu. Prazer também foi meu. É muito bom estar com vocês sempre. Bom, e Até a obrigada a você próxima. pela paciência. Foi uma delícia. Tchau, Tchau. Até pessoal. mais. Tchau, tchau.